Olá pessoal, tudo bem? Retomando os nossos estudos da audiência de conciliação ou de mediação, ficou faltando comentar algumas questões finais aqui, né, para a gente matar mais esse tópico do nosso conteúdo programático. E falávamos então do artigo 173, daquela questão da exclusão, né, do cadastro de conciliadores ou mediadores, caso eles venham ali atuar, né, com desrespeito aos princípios, né, do que regem esse trabalho dos conciliadores e mediadores, se eles atuarem também estando impedidos ou sendo suspeitos, né, sem ter requerido lá a sua substituição, né. Vimos ainda no nosso último vídeo, então, o que dispunha lá o artigo 173, de que eles podem, então, sofrer ali uma pena de exclusão do quadro de conciliadores e mediadores, caso adotem ali caso tenham uma atuação inadequada, né? Vimos também que isso vai ter que ser feito por meio de um processo administrativo próprio, que vai apurar a conduta desses conciliadores e mediadores, né? Não pode ser uma exclusão sem direito de defesa, tá? Além de haver um processo administrativo, eles têm que ter direito de se defender, tá? Então, o 173, parágrafo 1º, fala da apuração por meio de processo administrativo próprio, no qual deve-se respeitar o direito ao contraditório e à ampla defesa, e no qual, no final do processo, deve haver uma decisão fundamentada, tá? Uma decisão que vai poder ser pela exclusão ou não desse conciliador ou mediador do quadro do respectivo tribunal, tá? Diz ainda o parágrafo 2º do 173, como nós vimos, que é possível, desde logo, que seja suspenso o trabalho dos conciliadores e mediadores até 180 dias, né, a fim de se apurar em definitivo, né, se apurar no processo administrativo próprio a sua conduta possivelmente inadequada, ok? Continuando então, temos que mencionar o que dispõe o artigo 174, né, pessoal? É o último dispositivo que está lá na parte dos conciliadores e mediadores como auxiliares da justiça, né? Desculpa, ainda não é o último dispositivo. O último dispositivo é o 175, né? O 174, ele fala de composição, ou melhor, de conciliação, mediação na administração pública. Diz aqui o 174 que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo. Então deixa claro a possibilidade dos estados, e do estado, quando eu falo estado, eu falo da União, estados, Distrito Federal e municípios, de criarem essas câmaras de mediação e conciliação com atribuição própria para a tentativa de solução consensual de conflitos dentro do âmbito administrativo, tá? Então, é possível o emprego de conciliação e mediação na administração pública, tá? É possível, então, aplicar esses procedimentos nos litígios que envolvem a administração pública. Seja administração federal, estadual ou municipal, vão poder ser empregados esses métodos consensuais de solução de conflitos, que são a conciliação e a mediação que estamos estudando, tá? Vale destacar, né, que existem limites para essas câmaras atuarem, né, na solução, dirimindo conflitos, tá? Eu vou terminar de fazer a leitura do 174 e depois comento um pouco mais a respeito disso, né? O 174, então, diz que essas câmaras terão atribuição para solução consensual de conflitos, tais como, inciso 1, dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública, tá? Então elas têm competência para buscar ali, dirimir, né, conflitos que envolvam órgãos públicos, que envolvam a administração pública, tá? Ainda é de competência dessas câmaras, né, que serão criadas na respectiva administração pública federal, municipal ou estadual,
avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflito por meio de conciliação ou no âmbito da administração pública, tá? Porque nós sabemos que nem todos os litígios que envolvem a administração pública poderão ser solucionados por meio da conciliação e mediação, né? Existem na administração pública direitos indisponíveis, né? Que não podem ser objeto de negociação por meio de uma transação, como forma de composição de um conflito, né? De solução consensual do conflito. Então, vai caber a essa Câmara, que é criada no âmbito das administrações públicas, avaliar se aquele pedido de resolução de conflitos, né, pode ser dirimido por meio da conciliação. Ou seja, vai avaliar a admissibilidade dessa solução consensual de conflitos por meio da conciliação, tá? Diz ainda o inciso 3, que também é de competência dessas câmaras que serão criadas na administração pública, promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta, tá? O que nós temos que mencionar é que a administração pública, né, ela está condicionada aos limites do que é possível ser feito uma autocomposição ou não dentro dos interesses públicos em litígio, em jogo ali naquele caso de conflito de interesse, naquele caso de controvérsia, tá? Porque existem determinados casos em que não é possível negociar com relação ao interesse público. E o que diz aqui o 174 é que quando couber nesses casos, vai ser proposto então a celebração de um termo de ajustamento de conduta, tá? Quando não é possível empregar essas técnicas, né, para a autocomposição, é possível ainda a Câmara propor um termo de ajustamento de conduta, ou seja, não é possível negociar com relação ao comportamento ilegal, né, aquela prática ilegal, mas é possível ajustar aquela prática ilegal, ou melhor, conceder um tempo para que aquela conduta ilegal seja corrigida, para que se corrija aquele comportamento ilegal. Como? Através de um ajustamento daquela conduta. Então é feito um termo de ajustamento daquela conduta ilegal, concedendo um prazo para que a parte que praticou aquele ato ilegal possa corrigi-lo, tá? Então, isso tem assento na Lei 7.347 de 85, que regula a possibilidade desses termos de ajustamento de conduta, tá? É possível, então, né, na administração pública, como a gente vê, de acordo com a previsão no 174, de que podem ser utilizadas na solução desses conflitos envolvendo a administração pública essas técnicas, né, de solução consensual, que seria a conciliação e a mediação na administração pública, e quando elas não puderem ser empregadas porque não se admite uma autocomposição por meio do emprego dessas técnicas, ainda assim é possível a administração ajustar um comportamento ilegal, uma conduta ilegal, através da concessão de prazo, através de um termo de ajustamento de conduta, para que, através do prazo concedido, possa aquela conduta ilegal ser corrigida, ok? Vale destacar, como diz aqui o inciso 1º do artigo 175, que esses métodos poderão ser... do artigo 174, desculpa, né? De que esses métodos eles poderão ser dirimidos, né, quando esses conflitos envolver órgãos ou entidades da administração pública. Mas eles poderão ser empregados também quando o conflito envolver apenas órgãos públicos, tá? Então, se for um conflito entre município e estado, um conflito entre União e estado ou entre União e município, é possível também o emprego da conciliação e mediação na administração pública, tá? Dentro desses conflitos exclusivamente públicos. Cumpre destacar que para a administração pública poder realizar esses procedimentos,
empregar esses métodos de solução de conflitos ou até mesmo conceder um prazo para o ajustamento de conduta, deve haver uma lei, tá? Então, sabemos que na administração impera o princípio da legalidade restrita, ou seja, a administração só pode fazer, o administrador só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, para o emprego dessas técnicas, deverá haver uma lei criando essas câmaras, né? Essas câmaras de mediação e conciliação, tá? Dentro dos estados, do município, da União e do Distrito Federal, deve haver uma lei criando, tá? Então, muitos municípios já têm essas câmaras de conciliação, né? Eu já vi essas leis em vários municípios, né? Às vezes até criaram, mas essas câmaras não atuam, na verdade, né? Acabam não atuando na prática. Mas existe uma lei que criou, que autorizou a possibilidade delas analisarem o caso, ver se é possível dirimir por meio de conciliação e mediação. O que não for possível, ver se é possível empregar o ajustamento de conduta, né, para que esses comportamentos, essas lides, né, que envolvem a administração pública, elas possam ser dirimidas, elas possam ser solucionadas, né, através dessas formas alternativas, sem a necessidade de aguardar um julgamento judicial, tá? Então, uma vez havendo lei, a lei vai poder traçar até mesmo esses limites de atuação, né? A gente tem visto cada vez mais o emprego de conciliação na administração pública, né? Era muito comum, antigamente, nos litígios que envolviam a administração pública, elas desde logo dizerem que não tinham interesse num acordo porque não estavam autorizadas a firmar acordos, né? Elas não poderiam trazer proposta de acordo, né? A decisão precisaria partir do juiz. Isso vem mudando. O Código de Processo Civil, ao trazer o artigo 174, a previsão da mediação e conciliação na administração pública, deixa claro que é possível o emprego dessas técnicas, é claro, e não em todos os casos, né? Mas em alguns casos ela é perfeitamente possível, e a gente já tem visto isso acontecer nos conflitos com a Caixa Econômica Federal, né? Isso foi regulado em lei, né? Que aqueles casos do financiamento lá do sistema financeiro de habitação, né? É possível ali o emprego dessas técnicas, promovendo ali conciliações, mediações, para que as partes em atraso com as prestações do sistema financeiro de habitação, elas possam ali, a Caixa tenha autorização para fazer um acordo, né, para que as partes então possam ali pagar o atrasado, continuar pagando o atual e coloquem em dia o seu financiamento de imóveis, né? A gente tem observado esses acordos, então, dentro da administração pública de maneira geral, né? Os municípios já empregavam acordos, já podiam fazer acordos nos processos de execução fiscal, por exemplo, né? E agora eles estão podendo fazer através dessas câmaras de maneira extrajudicial, ou seja, antes mesmo de propor a execução fiscal, é possível com uma reunião com as partes, né, para que se verifique se elas querem realizar uma conciliação, para que não haja necessidade do ajuizamento de uma execução fiscal e poderiam estar sendo feitos acordos ali quando falamos de não pagamento de tributos, né? Dessa atuação do fisco, né, junto aos municípios, à União, aos estados, tá? Então é possível fazer esse acordo através da participação dessas câmaras que vão ser criadas, que são criadas, né? A gente já vê isso acontecer em alguns municípios, no qual parte desses débitos não podem ser objeto de transação, tá? Então, quando falamos de tributo, vamos imaginar ali um débito de IPTU que não foi pago, então pontualmente, o valor principal do IPTU e que teria gerado uma multa pelo atraso, nos termos da lei municipal, que teria gerado juros e correção monetária pelo não pagamento pontual, tá? Então, o que é possível essas câmaras de conciliação negociar seria os juros, a correção e a multa. Agora, o valor principal do tributo, esse não é negociável, esse não é transacionável,
Tá? Então é possível uma autocomposição pelo reconhecimento do pedido, pelo reconhecimento do direito ao pagamento do principal. Já os juros, correção e multa é possível negociar. Por isso que vocês às vezes ouvem notícia, né, de que o município está lá aberto no prazo para negociar as dívidas de IPTU, que quem procurar vai poder ter o benefício de ter uma isenção quanto à multa, uma isenção quanto ao pagamento de juros e correção, porque isso o município pode negociar, ele pode transacionar. Tá? Então, se houver um pagamento até certo prazo, o município pode abrir mão da multa. Se houver um pagamento à vista, o município pode abrir mão da multa, dos juros, da correção. Porém, o valor principal não pode ser negociado, não se pode abrir mão dele, porque isso seria considerado uma renúncia de receita, isso seria ofensivo à lei de responsabilidade fiscal e, consequentemente, geraria um ato de improbidade administrativa por parte do administrador que abre mão do valor do tributo. Tá? Então, ele não pode abrir mão, seja de parte, né, não pode então negociar com relação a essa parte do direito público, né, porque o interesse público aí é inegociável, é não transacionável. Tá? Mas de maneira geral é possível sentar numa mesa, né, e essas câmaras então acordarem com aquele contribuinte em débito de que ele pagará o principal num prazo que lhe será concedido, ou às vezes à vista, né? E terá um desconto com relação aos juros, com relação à multa porventura imposta a ele pelo não pagamento no momento oportuno, no prazo definido, né? No termo pré-determinado, tá? Então, essa hipótese que cabia mencionar aqui de aplicação também da conciliação e mediação nos litígios públicos, ok? Volto na sequência para falar de outras questões relacionadas ainda à audiência de conciliação e mediação.